Greenfoot 5 Minutes. Mastering the API. Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao 10º episódio do Greenfoot 5 Minutes. Aqui quem fala é o Jonathan Moraes e hoje eu vou continuar mostrando para vocês os métodos que nós temos dentro da classe Actor. Na aula retrasada, nós demos uma olhada aqui de como funcionava a dimensão que o mundo tem, considerando as suas células e o seu tamanho em pixels. Na aula passada, a gente deu uma olhada agora, que a gente já tinha esse embasamento, a gente já viu como é que funcionava esse método aqui, o getNeighbors, onde utilizava a distância em células. E na aula de hoje, a gente vai ver esse outro método aqui, que também retorna uma lista de objetos para a gente, onde a função dele é retornar os objetos que estão dentro de determinada coordenada que a gente passa. E essa coordenada, onde nós temos aqui esses parâmetros dx e dy, é a distância em pixels, não em células, tá? Tem essa diferença. É a distância em pixels que a gente tem do centro do objeto que está procurando alguma coisa. Então, olha só a descrição completa do método aqui, ó. GetObject at offset. E nesse método aqui, onde a gente passa o dx, ele fala que é a coordenada x relativa à posição do objeto que está sobre a localização. E a coordenada y também dá referência desse método. Aí ele fala aqui que retorna a lista de objetos, dada a margem, né, que a gente está trabalhando. Pode enxergar o offset aqui como uma margem. E se o valor dessa margem que a gente passar zero, nessa lista vai retornar o nosso próprio objeto. O que acontece? Como é que vai funcionar aqui para vocês entenderem bem a diferença? Venho aqui para o cenário agora para mostrar para vocês. Na última aula, então, a gente aqui está utilizando ainda o método getNeighbors. Está vendo aqui? Olha lá. Aqui, vamos aqui nos atores. Ó. Então, a gente está usando aqui, eu refatoreio a classe, tá? Para mostrar para vocês. Então, a gente está utilizando ainda o getNeighbors. Então, aqui o que acontece? Esse método ele varre toda essa área que está sendo indicada pelo radar verde. Então, olha só, quando nós passamos aqui as duas maçãs, os dois pontos piscantes estão dentro da área verde, nós encontramos dois objetos. Está vendo aqui? Agora encontramos apenas um. Mas o que é o problema aqui? Pode ter um momento no seu jogo onde você queira não encontrar o primeiro objeto, mas apenas o segundo. Então, por exemplo, se aqui a gente colocar aqui, ó, a gente tem um objeto com uma célula de distância e um objeto com duas células de distância. Então, o que a gente tem que fazer para pegar apenas o objeto 2 e não o objeto 1, tendo o objeto 1 entre a gente? A gente precisa dar aqui, por exemplo, a margem. Então, falar, olha, eu não quero procurar nesse quadrante 1 aqui, eu quero procurar apenas nessas margens com distância 2. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o método de margem. Então, por exemplo, quando eu comentar aqui esse método, vou descomentar esse outro que eu já deixei programado aqui e vou aqui, ó, agora executar. Então, nota que agora a nossa área de busca diminuiu. Ela está apenas nessa posição aqui, porque a gente tem isso aqui como margem. Então, quando eu venho aqui, ó, e coloco o ponto piscante dentro do radar, ele encontra aqui o valor 1. Fora do radar, o valor 0. Aqui agora ele encontrou a segunda maçã. E note que entre a primeira maçã e a segunda está a gente aqui. E como é que funciona então em detalhes esse método aqui? Como eu falei para vocês, a distância aqui é dada por pixels e não por células, né? Lembrando que pixel é uma distância, pixel a pixel, onde aqui a gente tem também a distância entre células. Então, o nosso mundo tem células de 8 pixels. Então, por exemplo, como é que eu sei aqui? Imagine aqui o plano cartesiano, onde a gente tem aqui o centro do nosso ator, que é esse garotinho aqui. Então, o que eu quero fazer, por exemplo? Eu quero que esse radar fique exatamente aqui no centro, né? Então, vamos lá. A posição x dele vai ser 0, né? Já a posição y vai ser menor do que a posição que eu estou aqui. Então, menor quanto? Bom, se eu quero ela na metade dessa célula, então ela vai ser 8 daqui. Se a próxima tem 8, então vai ser 4. 8 com 4, 12. E o x vai ser 0. Então, basta que a gente venha aqui, por exemplo, ó, no x, eu vou colocar 0. E aqui eu já vou deixar o 12 para ficar na mesma posição.
Vamos executar. Olha lá, ficou na metade. Ah não, Jonathan, agora é o seguinte, eu quero ele aqui 5 unidades de distância. Tudo bem. Então, 5 vezes 8, né, que é a distância, vai dar 40. Menos 4, porque a gente quer na metade aqui, então vai dar 36. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar 36. Espera um pouco, executo. Olha lá, está na metade do 5. Tá vendo? Então, a gente só vai encontrar os objetos se o radar pegar lá em cima. Olha lá, tá vendo aqui? E é assim que funciona esse método, que utiliza as margens da posição inicial do ator que está procurando. Tá vendo aqui que esse quadrado ele está com esse tamanho fixo. Esse tamanho aqui do nosso radar, aqui, que é quando ele passa a enxergar o objeto, tem um motivo para esse quadrado ser desse tamanho. O motivo é que é o seguinte: o tamanho do nosso mundo, né, da nossa célula, não são 8 pixels. Então, o que a gente tem aqui nada mais é do que 8 pixels para a direita, 8 pixels para a esquerda, 8 pixels para baixo e 8 pixels para cima. Porque essa é a busca do tamanho de uma célula do ator. Então, por exemplo, se eu passar aqui 0 também, ó, a gente vai mover o radar para cima do nosso ator. Olha lá. Tá vendo? Então, está aqui o 0. E agora a gente consegue capturar. Então, por exemplo, a gente poderia usar isso aqui para pegar os itens apenas em volta do nosso ator. Tá vendo? Perfeito. Esses métodos, pessoal, eles são complexos. Então, vocês precisam de programar, vocês precisam de fazer exercícios para poder entender muito bem o funcionamento de cada um. Lembrando que é ideal que vocês assistam todas as aulas, desde a aula 8 até essa aula agora, para que vocês tenham um entendimento completo sobre como funcionam esses métodos de busca da classe Hector. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou postar para vocês esse código aqui também no GitHub, onde tem algumas explicações, e vocês podem usar como exercício aí em casa também. Se tiverem dúvidas, use o comentário, deixe o joinha de vocês nesse vídeo e os vejo no próximo capítulo. Tchau, tchau!